Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos assentar um momento, caríssimas religiosas, fiéis aqui presentes. Hoje meditamos, contemplamos, celebramos a festa de Santo Inácio de Antioquia. Temos um santo bispo e mártir dos primeiros séculos da igreja, do primeiro século, contemporâneo de São João, apóstolo e evangelista. É interessante nós olharmos que a igreja ela se desenvolve, sobretudo, com os discípulos dos apóstolos. Nós cremos na catolicidade da igreja. A igreja ela é universal e ela é também apostólica. Esse termo católico foi desenvolvido sobretudo, foi proclamado sobretudo por esse santo, Santo Inácio de Antioquia. Os autores nos falam que foi um dos primeiros a dizer que a igreja é católica no sentido de que ela é universal. Universal, pois abrange o mundo inteiro. A igreja ela não está, como no judaísmo, voltada para apenas um lugar, para apenas um povo, não. A igreja quer a salvação de todas as pessoas. Na verdade, essa é a nossa missão: rezar, patrocinar, financiar, evangelizar todos os povos do mundo. Não há um tipo de pessoa, não há um tipo de povo, não há uma nação a qual não deveria ser evangelizada, não deva ser evangelizada. Todos os povos do mundo devem receber o anúncio do evangelho. E para isso Deus suscitou a igreja e os apóstolos. Santo Inácio, ele então, convertido do paganismo, tornando-se bispo de Antioquia, ele será acusado de ser cristão pelos ali que conviviam com ele em Antioquia e será perseguido sob o mando do imperador Trajano. Trajano, diferente dos outros imperadores, ele colocou uma lei que era um tanto quanto para perverter o cristianismo. Porque antes, aquele que era cristão, ele era perseguido, procurava-se saber quem eram os cristãos para que pudessem ser perseguidos e martirizados. Trajano diz que não se tem uma perseguição, mas que quando alguém for apresentado para ser julgado e for cristão, aí sim, esse deve ser condenado. E isso causou o seguinte na Igreja de Deus, de modo que os fiéis não temiam tanto mais a presença do martírio sob o seu governo. Então, isso causou, de certo modo, uma frieza espiritual. Porque antes a morte era certa, Se eu sou católico, se eu sou cristão, se eu vou à igreja, a morte era algo certo. Agora, eu só teria essa condenação se eu fosse levado a julgamento. Então, diante da distância da perseguição e da morte, os fiéis começam, a pouco, a esfriar na sua fé. E acabam também inventando para si outros cristos e falsos profetas. E uma das grandes missões de Santo Inácio foi, primeiramente, dizer que nosso Senhor é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Alguns judaizantes vão dizer que nosso Senhor era um grande profeta, mas que não era Deus. Seria um absurdo dizer que Jesus é Deus. Ora, nosso Senhor afirma isso. Esse é o motivo da sua condenação. Nosso Senhor é Rei e Deus, Rei dos judeus. Então, Santo Inácio lutou pela reta fé. E uma de suas cartas, ele diz a seguinte sentença, e essa sentença ela é preciosa para nós, porque mostra a nossa certeza de estarmos na verdadeira fé. Ele diz: o povo deve estar junto do bispo, assim como a igreja está junto de Cristo. Então o bispo está para o povo, como Cristo está para a igreja. Aonde estiver o bispo, ali estará a presença da igreja católica. Essa sentença é muito importante porque ela se dá por volta do ano 100. Então antes que alguém pudesse falar que a igreja foi fundada por Constantino, que a igreja só foi fundada depois do ano 300,
nós já temos no ano 100 de alguém que conviveu, que viu, que esteve presente, que foi evangelizado por um próprio apóstolo, por São João, né? Santo Inácio, teve contato a tudo que ele aprendeu, ele recebeu de São João apóstolo. E ele diz essa seguinte sentença, que é muito preciosa: aonde está o bispo, né, ali devem estar os fiéis, porque aonde está Cristo está a igreja. Santo Inácio, então, foi denunciado e condenado à morte por ser cristão, por buscar levar o cristianismo a todos. E o seu martírio demorou, porque ele estava em Antioquia, e até ser preso, o julgamento ir à frente e ele ser levado a Roma para ser condenado, isso levou meses. E para ele foi uma grande provação. Nesse tempo pôde muito escrever. Então nós temos 7 epístolas principais de Santo Inácio de Antioquia, que mostram como era a igreja por volta do ano 100. Era igual ao que é hoje. A igreja não muda. A igreja ela é católica, ela é universal, ela permanece a mesma. É claro que nós conseguimos se desenvolver no conhecimento de quem é nosso Senhor Jesus Cristo, mas na sua substância, a igreja ela é imutável. Na sua doutrina, naquilo que é dogma, nós temos um conhecimento maior, mas na sua substância, a igreja é imutável. E nessa perseguição, nesse longo caminho, até ser condenado, em uma de suas cartas, ele falava que temia apenas uma coisa, que já havia ocorrido muitas vezes. Ele descobriu que seria condenado no Coliseu, e lá, muitas vezes mandavam as feras martirizarem os homens, e o medo dele é que as feras não o matassem, porque isso já havia ocorrido algumas vezes. Então ele pedia a Deus, né, que pudesse entregar o seu sangue a nosso Senhor Jesus Cristo, que se fosse da vontade de Deus, que ele pudesse ali derramar como testemunho da sua fé. E então, tendo sido colocado diante das feras no Coliseu, é interessante nós olharmos o desejo sanguinário dos povos que não têm a Cristo. Imaginemos um estádio lotado para ver leões devorarem um senhor de idade, indefeso. Aonde pode chegar a maldade do coração de um homem se ele não tem a Cristo? Os leões, então, rapidamente o atacaram e o devoraram. E os cristãos, em uma urna, recolheram as suas relíquias. Na sua imagem, nos seus ícones, nos seus quadros, está ele, a figura de Santo Inácio, e leões, o devorando. Mas isso demonstra a sua fé, de querer entregar a sua vida por nosso Senhor. Então, seguindo os passos de Santo Inácio, pedindo que Santo Inácio de Antioquia interceda por nós, que possamos rezar pela igreja, rezar pelo Papa, rezar pelos bispos, padres e diáconos. Assim ele pede nas suas cartas que rezemos por aqueles que estão caminhando junto, levando o povo de Deus para o reino dos céus. Que Santo Inácio interceda por nós, interceda pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.